Gente, aí continuando, letra B dessa mesma questão aí, da terceira questão da atividade de revisão. Aí ele fala, um cabo de aço de 10 metros de comprimento foi esticado do topo de um poste vertical a um ponto de um terreno plano e horizontal. Ele está dizendo aí que esse poste em relação ao chão, o poste é perpendicular em relação ao chão. Então, exatamente aqui está o ângulo de 90 graus. O que mais? De modo que o ângulo entre o cabo e o solo medisse 30 graus. Gente, o cabo e o chão, 30 graus, tá certo? Aí ele pergunta o quê? Qual é a altura do poste? Então, lá vamos de novo. Já deixei o desenho aqui do lado para correr um pouquinho. Aqui é o poste, o bendito poste, não é? Certo. Aqui é o cabo. Esse poste com o chão, vou desenhar o chão aqui. Ele forma um ângulo de 90 graus, ele é perpendicular ao chão. E esse cabo esticado ao chão forma um ângulo de 30 graus. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro é localizar onde está o ângulo reto. Aqui. Se aqui eu tenho um ângulo reto, é um triângulo retângulo, de frente para ele está sempre a hipotenusa. Foi informado o valor da hipotenusa no problema? Sim ou não? Está aqui, ó. É o cabo de aço, 10 metros. Então, foi informada a hipotenusa. Gente, toda vez que tu já tiver o valor da hipotenusa, você vai recorrer ou ao seno ou então ao cosseno. Se você não tiver o valor da hipotenusa, aí você vai para a tangente, tá certo? Entendido, né? Então, eu já tenho hipotenusa aqui, eu já sei que eu vou usar uma das duas razões, seno ou cosseno. O que mais? Aí ele diz que... Sim, aí ele informou o 30 graus. Então, você só tem um lado e um ângulo. Um lado e um ângulo. Parecido com o problema anterior. Um lado e um ângulo, certo? Aqui ele te informou a hipotenusa. Aqui ele também informou a hipotenusa. E o ângulo aí. Aí, moço, o que a gente vai fazer? Vai voltar no problema e olhar. O que ele está pedindo aí? Ele pede a altura do poste. Então, eu venho bem aqui no poste e coloco H para simbolizar a altura. Repara que a altura não se escreve com H, né? Que coisa. Mas a gente coloca assim, né? Só por simbolismo mesmo. O que você vai fazer, moço? Aí você vai ter que primeiro dar nome para cada situação aí. Hipotenusa é o lado maior, fica de frente para o ângulo reto. Os catetos é que formam o ângulo reto, então eu já sei que aqui é um cateto, esse H é um cateto, aqui embaixo é outro cateto. Certo, moço? Agora, qual dos dois catetos vai ser oposto e qual vai ser adjacente? Novamente, o adjacente ele fica colado com um ângulo agudo, certo? Os dois catetos formam 90 graus, sempre. Agora, sempre o cateto adjacente vai formar o ângulo agudo que você se refere. Se aqui eu estou com um ângulo agudo de 30 graus, significa que este lado aqui é cateto, ele vai ser o cateto adjacente. O outro cateto, esse aqui, que está de frente para o ângulo agudo considerado, é chamado de cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo considerado, tá certo? Entenderam, né? Se eu tivesse marcado aqui como um ângulo agudo, aí esse aqui seria o cateto adjacente. Como o ângulo agudo foi destacado esse, então ele que é o cateto adjacente, esse é o oposto. Então, quais são as medidas que eu tenho? Eu tenho que achar o cateto oposto, eu tenho um ângulo e tenho a hipotenusa. Cateto oposto, ângulo e hipotenusa. Cateto oposto, ângulo e hipotenusa. Eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Vamos voltar naquilo que eu pedi para você memorizar? Seno, cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Tangente, cateto com cateto. Oposto sobre hipotenusa. Não é tangente, tá certo? Não é tangente. Por quê? Porque eu tenho hipotenusa e cateto oposto. Então, quem vai ser? Seno ou cosseno. Então, a resposta é o
seno, tá bom? Por que é o seno? Porque eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, você escreve do lado o seno, vou botar com isso aqui, o seno de 30 graus é igual, o que é seno? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o H. Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 10. Viu, moço? Olha o que eu estou falando, o seno do ângulo considerado é o cateto oposto a ele, H é oposto a ele, sobre a hipotenusa, 10 é a hipotenusa. Então, tem que memorizar isso aqui para poder saber na hora do problema o que vai usar, seno ou cosseno. Veja que na primeira eu usei cosseno, aqui eu estou usando seno. Agora, o que a gente vai fazer? Volta na outra tabela famosa, essa tabelinha aqui vai te levar até o terceiro ano, viu? E para o Enem também. Então, você volta nessa tabelinha famosa. O que diz assim? Eu estou com seno de 30, então eu vou na palavra seno e procuro o número 30. Quanto é? 1 sobre 2, 1 meio. Você troca seno de 30, tudo que está aqui você vai trocar por 1 meio. 1 meio é igual a H sobre 10. O que você vai fazer? Meio por extremos. Então, 2H é igual a 10. Quanto vale essa altura? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a resposta é 5 metros. Acabou a conta. Quem colocou 5 nessa questão, acertou.